Será que dá para agora a gente voltar a falar do que realmente importa? Eu entendo, vieram as eleições, a gente acabou focando nas nossas cidades, aqui mesmo na minha cidade está tendo segundo turno, nosso candidato está no segundo turno, mas será que a gente pode não perder o foco do que realmente importa no nosso país? Vamos voltar a falar do que realmente pode salvar esse Brasil? Recentemente, o vídeo dessa menina viralizou, assim, é de partir o coração. Vocês devem ter assistido. Alexandre, tudo bem? Alexandre, hoje eu vim aqui te pedir pra você soltar meu papai e meu vovô. O nome dele é Leandro e Levi. Eu prometo pra você que eu oro pra você. E eu tenho 10 anos e você... Esse vídeo, cara, esse vídeo é de rasgar o coração. Eu fiz questão de enviar esse vídeo para todos os contatos de senadores que eu tenho aqui no meu celular. Todos. Por que eu tô gravando esse vídeo agora? Até antes das eleições, o que nós tínhamos, o que esse site aqui mostrava, era o posicionamento dos senadores. Não havia nenhum documento a ser assinado. Mostrava apenas o posicionamento, se eles seriam favoráveis ou contra. Só que agora as coisas mudaram. A gente deu um grande passo à frente. Os senadores, né, criaram e já entraram no sistema com esse pedido aqui, esse requerimento. Agora existe o documento para se assinar. Pela primeira vez tem o documento. Esse documento já tem 36 assinaturas, ou seja, exatamente o que tem aqui, os 36 senadores que são favoráveis acabaram de assinar esse requerimento de instauração do impeachment. O objetivo aqui é pedir para que o Rodrigo Pacheco leia o impeachment, porque de acordo com o regimento, recebida a denúncia pela mesa do Senado, será lida no expediente da sessão seguinte e despachada em uma comissão especial eleita para opinar sobre o tema, sobre a mesma. Nós precisamos de 41 assinaturas para termos a maioria ali dentro. Porque a desculpa do Rodrigo Pacheco aqui, ele é democrático, ele segue a democracia, ele segue o que a maioria fala. Pois então, falta 5 assinaturas. Agora sim, é assinaturas. Alguns senadores ficaram se esquivando ao longo dos últimos meses, falando que não tinha nada para assinar, que quando tivesse alguma coisa para assinar, aí sim ele se posicionaria. Pelo menos foi esse o discurso que o senador Irajá de Tocantins disse, né, que não tem nada para assinar. Agora sim tem algo para se assinar. O requerimento está lá. Os senadores receberam os links, porque é pelo sistema, eles já receberam os links para poderem assinar. Nós precisamos de mais 5 assinaturas para termos a maioria do Senado. Só isso, esse deve ser o foco agora. Eu recebi um outro vídeo, que é desse menino aqui. Cara, isso aqui tá acabando com a gente, isso aqui é muita injustiça. Lorenzo, eu quero pedir aqui para os senadores, deputados, por favor, botem na anistia. O meu pai está longe de mim. Eu quero te pedir, senadores, por favor, votem na anistia para tirar as pessoas que estão longe das famílias. E eu estou longe do meu pai. Por favor, senadores. Até quando? Nós precisamos da anistia. Só que a gente precisa dar um sinal. A gente precisa dar um sinal para o povo brasileiro. Então eu vou chamar você que está aí me acompanhando. Manda esse vídeo para o seu senador. Manda mensagens nas redes sociais dele. Seja educado, não vá para agressão, não vá para xingamento. Seja educado e peça para que esses senadores aqui, se você entrar no site, lembrando, o site é votossenadores.com. Vou colocar aqui para você ver. Aqui, votossenadores.com. É só você entrar nesse site, votossenadores.com. E lá você vai poder dividir por estado, por região, para você ir nas redes sociais dos seus senadores. E aqui estão os senadores. Os senadores que ainda estão indefinidos, ou seja, aqueles que ainda não assinaram, mas não falaram publicamente que não vão assinar. Aqui são aqueles que já falaram publicamente que são a favor da ditadura, tá? Que querem mesmo ver famílias inocentes sendo destruídas, que querem censurar todo mundo. Esses daqui ainda não se posicionaram. Ainda não falaram se são favoráveis ou contrários. Então nós temos André Amaral, Ângelo Coronel, Bené Camacho, Ciro Nogueira, Confúcio Moura, Daniela Ribeiro, Davi Alcolumbre, Dr. Irã, Eduardo Braga. Eu não vou ler todos não, mas você faz o print aí. Aí, o que acontece? Se você clicar aqui, Eduardo Braga, se você clicar na rede social dele, você vai lá para a rede social do cidadão, como você está vendo aí, tá? Aí você pode deixar os seus comentários na rede. Vamos voltar a trabalhar. Eu digo uma coisa, nós conseguimos chegar ao impressionante, inédito número de 36 senadores, porque a pressão popular fez isso acontecer.
Perdemos o foco durante o período das eleições, mas agora tá na hora de voltar. Voltar com tudo, mas com força total mesmo. Não dá mais pra ficar assistindo os vídeos dessas crianças que estão vendo suas famílias destruídas. Pais presos por participar de uma manifestação que teve quem cometeu vandalismo que vá preso. Mas não dá mais pra ficar aguentando isso. Isso é de partir o coração. O link tá aqui embaixo. Se você estiver vendo isso em outra rede social, é só você entrar lá, votossenadores.com.br. votossenadores.com.br, que é esse aqui, ó. votossenadores.com.br. Vamos trabalhar, pessoal. Isso tem que ser o foco agora. Não tem nada que eu acho que nos deixa mais indignado do que essa ditadura que tá acontecendo. Não tem nada, assim. Não dá mais pra viver desse jeito. Então a gente tá pedindo, nos ajude a pressionar os senadores. Agora tem um documento pra assinar, viu? Agora tem, não tem desculpa. Eles ou assinam ou não assinam. Um abraço. Ministros consideram pacote anti-STF inconstitucional e que deve ser derrubado se chegar ao judiciário. Eu vou trazer aqui para vocês as principais informações do dia de hoje. Lembrando que é muito importante você deixar o seu like e compartilhar essa informação nas suas redes sociais. Polícia prende quadrilha que fornecia isso aqui, ó, para servidores do STF. Isso aqui também eram comercializadas pelo WhatsApp e entregues nas portas de órgãos públicos. Servidor terceirizado que fazia ponte entre traficantes e clientes já havia sido preso no ano passado. Continuando aqui, mijão, batata e minhoquinha. Traficante tem lista com clientes do STF. Entre os nomes de clientes, os investigadores encontram pedidos como batata, mijão e minhoquinha. Como que funciona a quadrilha de traficantes que abastece servidores do STF? A Polícia Civil do Distrito Federal desmantelou, na manhã desta quinta-feira, uma organização criminosa que abastecia servidores e funcionários terceirizados no Supremo Tribunal Federal, STF, com isso aqui e isso aqui. Preste bem atenção e me ajude a compartilhar. Essa operação começou há um ano, mais ou menos, quando um funcionário terceirizado de um órgão público foi preso vendendo drogas, principalmente maconha. E aí, analisando esse indivíduo, os elementos que foram presos, a gente identificou que esse funcionário ele tinha uma rede de fornecedores que passavam maconha para ele poder revender, já que ele tinha uma proximidade com outros servidores, um público de uma alta renda. Então ele vendia por um preço um pouco acima da média, mas a droga era uma droga convencional. E aí, depois de alguns meses de investigação, a gente conseguiu identificar esses fornecedores. Eram dois indivíduos de Samambaia, um indivíduo de Águas Lindas e um outro da Ceilândia. Então a gente representou ao Poder Judiciário pela busca e apreensão, foi deferida e hoje foi dado cumprimento em 5 mandados de busca e apreensão. Desses 5 mandados resultaram em 3 prisões em flagrantes, uma desse indivíduo de Águas Lindas, que era um dos fornecedores, e 2 indivíduos de Samambaia, que atuavam em conjunto, em associação, repassando a droga para esse fornecedor. O indivíduo de Ceilândia ele não foi localizado, mas também na casa dele não foi achado nada de ilícito, então ele acabou excluído da investigação. Esses 3 indivíduos estão presos em flagrante, a gente espera que eles continuem presos preventivamente, mas isso cabe à justiça, até porque eles já têm passagem, inclusive, por tráfico de drogas. E a 5ª DP agora vai continuar com as investigações no intuito de diminuir o tráfico de drogas aqui na região central de Brasília. Esses são as pessoas que trabalham dentro do STF, pessoas terceirizadas. Parabéns à Polícia Civil do Distrito Federal que fez esse trabalho excelente de prender esses criminosos que estão perto de ministros da Suprema Corte. É muito importante o seu compartilhamento. Continuando, atenção! Senador Cleitinho pede aos que votaram em Marçal, para quem ele fez campanha, votem em Nunes, nem que seja na base do ódio. No dia da eleição, você que votou no Marçal, vá na base do ódio votar no Nunes. Eu sei que não é o candidato preferido, mas é que sobrou. Quero começar minha fala hoje falando de um texto bíblico, né, que fala que você precisa ser frio ou quente. Se você for morno, eu te vomito. Sabe por que eu tô falando isso, gente? Porque eu vi essa matéria aqui, ó.
Boulos vence nos presídios de São Paulo, houve até caso de votação unânime. Então eu queria aqui falar para toda a população do Brasil, de São Paulo, de direita, eu tenho um dever moral de poder me posicionar aqui, porque durante a campanha em São Paulo, nesse primeiro turno, eu fui um dos primeiros a me manifestar, a apoiar o Pablo Marçal. Levantei a direita dentro do Brasil, dentro de São Paulo, para chamar a atenção, né, para que a população de São Paulo e o povo do Brasil de direita pudesse apoiar o Pablo Marçal. Infelizmente, o Pablo Marçal não ganhou, né, não foi para o segundo turno. Então, eu quero falar para você, que está vendo aqui agora, quando você precisa, né, de trabalhar, às vezes você vai na base do ódio. Quando você precisa ir para a academia, você está numa preguiça, você vai na base do ódio. Então, no dia da eleição, você que votou no Pablo Marçal, vai na base do ódio votar no Nunes. Eu sei que não é o candidato preferido seu, e nem meu, mas é o que sobrou. E entre, no caso, o Nunes e o Boulos, fique com o Nunes. O que você tem que fazer? Primeiro, você que já votou em primeiro turno. E agora você que vai votar. Orar e vigiar. É fiscalizar ele. É ele ter vergonha na cara, o Nunes, entender que foi eleito uma parcela enorme da direita e representar essa população, representar esses eleitores. É respeitar o ex-presidente Bolsonaro, é respeitar parlamentares e políticos que apoiaram ele. Ele tem que ter vergonha na cara e fazer isso. É o que todos vão esperar dele. Porque, pessoal, não adianta não, viu? Vocês precisam entender isso. Não é questão de ser o Tarcísio, não é questão de ser o Bolsonaro, não é questão de ser o Pablo Marçal, não é questão de ser o Nunes, é a questão do povo. Você já pensou um Boulos sendo prefeito de São Paulo? Quem vai perder com isso é o povo. Então a gente tem que ter aqui empatia, pensar na população de São Paulo. E outra coisa, vocês viram quem que foi lá apoiar ele no último dia de campanha? O atual presidente. Olha como é que ele está preocupado com São Paulo. São Paulo, gente, é a maior cidade do Brasil. É a maior cidade do Brasil. Então define muito bem para as eleições de 2026. Então pense você, não faça isso em votar branco e nulo. Olha quem fez isso em 2022 e olha o que aconteceu com o país. Quem está administrando o país hoje, por muitas pessoas que votaram branco e nulo, que não quiseram lá definir seu voto. E olha o que está acontecendo. Então não deixe isso acontecer lá em São Paulo. Então eu quero deixar aqui bem claro que como eu me posicionei no primeiro turno aqui, eu tenho um dever moral de fazer isso. Eu jamais vou ser morno. Eu sempre vou ter um posicionamento aqui. E para finalizar, eu quero falar aqui para o Pablo Marçal, que pode sempre contar comigo. As decisões que ele vier tomar, Pablo, você tem meu apoio, tem meu respeito, tem meu carinho. E deixa bem claro que para você que está me ouvindo aqui, não existe perfeição, gente. Vocês nunca vão encontrar num líder. Só Jesus Cristo que foi perfeito, ainda foi crucificado. Agora qualquer líder que foi antes de Jesus ou depois, presidente, rei, nenhum é perfeito. Então, Pablo, né, você tem virtudes, tem defeitos, tem falha, tem equívoco, mas tem virtudes. Eu quero me apegar nas suas virtudes. E nos seus defeitos, nas suas falas, onde você errou, meu irmão, corrija, evolui nos erros, para poder cada dia mais ser um ser humano melhor e um político melhor. Você vai ter sempre meu apoio. Eu falo isso para você, aquele que não errou, que atira a primeira pedra. Então todos nós vamos errar. É ter caráter de reconhecer o erro e dar continuidade e andar para frente. Então, Pablo, conta comigo. As decisões que você tomar futuramente, você tem meu apoio. Senhor presidente, eu queria aqui falar para a população brasileira também, chamar a atenção, que a gente está mobilizando aqui, até parece que eu não... Essa é a leitura do quadro político, tá certo. O Boulos, na minha visão, antes de entrar na disputa, venceria essa eleição. Agora eu tenho certeza que ele vence. Tenho certeza porque ele sabe sinalizar com o povo e o Ricardo não sabe. O Boulos e o Lula têm a língua do povo, os outros estão só brigando. Eu não indo para lado nenhum e liberando o eleitorado, que é o que eu acho que é justo, 45% dos meus votos, certamente o Lula vai com humildade tomar de volta. O Boulos... Não tem como a gente querer votar em Boulos, pelo amor de Deus. A gente tá falando aqui da Prefeitura de São Paulo, a maior cidade, o maior PIB do Brasil está ali. Vai entregar para um comunista? Para um invasor de terras? Não dá. O que Pablo Marçal está fazendo nesse exato momento é errado. Ele mesmo, é claro que Ricardo Nunes também tem um ponto ali totalmente errado, em vez de ir ali atrás de Pablo Marçal, os dois poder ter um diálogo, poder ter aquele consenso de um ajudar o outro para tirar Boulos da disputa, um fortalecendo o outro. Não, é um atacando o outro, é um querendo se achar mais forte que o outro. A gente tem que votar em Ricardo Nunes no segundo turno para a Prefeitura de São Paulo. E o que o Pablo Marçal vem fazendo é totalmente errado. Não tem como entregar a prefeitura para o Boulos. Pessoas falando que vão votar no Boulos para poder ferrar Ricardo Nunes ou votar em branco. Pelo amor de Deus, vamos pensar certinho do que vamos fazer na maior cidade do nosso país. Bolsonaro pede aos que não gostam de Nunes e aos que se apaixonaram por Marçal que votem em Nunes. Em eleições eu sempre digo, ou você escolhe o melhor ou o menos ruim. Em São Paulo eu escolheria o atual prefeito como melhor. Até porque
o vice é de responsabilidade. Malandro, né? Advogar para o executivo quando o executivo tem interesse na causa. Então fomos vitoriosos lá. Caso São Paulo agora, até quem não gosta do Nunes, é um direito não gostar do Nunes. Quem está apaixonado pelo Marçal, tudo bem, é um direito teu. Aquele amor rápido que apareceu, de repente descobriram a nova liderança intergaláctica, né? E se apaixonaram, tudo bem. E eleições sempre digo, ou você escolhe o melhor ou o menos ruim. O critério é teu, é o que você tem na frente. Eleições, não é que você vai no restaurante e pede uma comida. Aqui, eleições é um self-service. Tem na mesa ali. Você vai pedir uma rabada? Não tem rabada, malandro. Ali tem carne de pescoço e a picanha do Lula. Você pode escolher. Não foge disso daí. E São Paulo, no meu entender, eu escolheria como melhor o atual prefeito pela reeleição, até porque o vice é um vice de responsabilidade. É o coronel Melo Araújo. Sim. Eu dei exemplo aqui em 2014. Votei no Aécio, porque o outro lado era Dilma. Mostrei também na eleição da mesa da Câmara. Severino Cavalcante, que, se não me engano, faleceu há pouco tempo, tinha um montão de defeitos naquela época, né, de nepotismo, etc. Mas entre Luiz Eduardo Grignal, fiquei com o Severino e fomos vitoriosos. Imagina o Lula presidente com a mesa, com a Câmara, Luiz Eduardo Grignal, que é uma espécie de Flávio Dino que está no Supremo. Tá? É 100% ligado às causas de esquerda, ao comunismo, ao socialismo. Quanto mais pobre, melhor no Brasil. Quanto menos educação, melhor para o Brasil, porque são pessoas que lamentavelmente não aprendem muita coisa, ou quase nada, e não têm discernimento. Meus amigos, preste bem atenção na informação que está repercutindo nesse exato momento também e me ajude a compartilhar. Ministros consideram um pacote anti-STF inconstitucional e que deve ser derrubado se chegar ao judiciário. Ministros do Supremo Tribunal Federal, STF, avaliam que o pacote de medidas que restringe os poderes da Corte é inconstitucional e pode ser derrubado caso chegue à instituição. As propostas avançaram na Câmara dos Deputados nesta quarta-feira, dia 9, onde a CCJ da Casa aprovou textos que permitem ao Congresso sustar decisões do STF e ampliam hipóteses de crimes de responsabilidade dos magistrados. Em conversas reservadas, de acordo com a CNN Brasil, os ministros do STF alegam que a Constituição exige que sugestões de reformulação das regras do Judiciário sejam apresentadas pelo próprio tribunal e enviadas ao Congresso. Esse vício de origem, como é chamado, impediria que deputados e senadores proponham mudanças nas atividades dos magistrados. A interpretação dos ministros é de que o avanço das propostas representa uma retaliação ao STF após a decisão que suspendeu a execução das emendas parlamentares por falta de transparência e rastreabilidade. A proposta considerada mais grave é a que permite a suspensão de decisões dos magistrados, que, segundo eles, pode infringir a cláusula pétrea da separação dos poderes. Nesse caso, eventual judicialização, a proposta provavelmente não passaria pelo crivo da Corte. Tanto o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, quanto o decano Gilmar Mendes já afirmaram publicamente que a revisão de decisões da Corte não é compatível com a democracia. Barroso defende que o Congresso Nacional é o espaço adequado para esse tipo de discussão, mas gostaria que o Poder Judiciário fosse consultado para contribuir com o debate. Auxiliares do presidente do STF mencionam a preocupação do ministro em mexer em time que está ganhando, referindo-se ao papel da Corte na defesa da democracia nos últimos anos. A CCJ da Câmara, que aprovou as propostas, está responsável apenas por avaliar a constitucionalidade e a admissibilidade dos textos em seu mérito. O colegiado deve decidir se dá aval ou não para as propostas avancem na Câmara. Após a aprovação, os textos precisarão ser analisados por uma comissão específica, que ainda deve ser criada e instalada. Se forem aprovados na Câmara, sem mudanças, poderão seguir para a promulgação. Tá aí, meus amigos, informações importantes, informações atualizadas do dia de hoje. Pedi para vocês em deixar o seu like, deixar o seu comentário e compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. A gente volta a qualquer momento com mais informações.